as regiões sudeste e nordeste do país há quase 20 anos. São viagens que duram vários dias, por isso muitas vezes é obrigado a dormir na estrada. E é aí que ocorrem as abordagens. Um levantamento feito pelo projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal mostrou que as estradas nas regiões Nordeste e Sudeste são as que mais registram pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Em seguida apareceram as regiões Centro-Oeste, Sul e Norte. As BR-116 e 101 são as que tiveram o maior número de ocorrências. Antes de chegar na exploração sexual, de fato, normalmente uma criança e adolescente ela já passa por diversos outros tipos de vulnerabilidades, de privações. Só este ano a Polícia Rodoviária Federal já registrou cerca de 16.800 pontos que oferecem riscos a crianças e adolescentes em mais de 105 rodovias federais do país. Segundo as investigações, as áreas urbanas são as mais perigosas, principalmente os pontos de maior concentração de pessoas, como postos de combustíveis que ficam às margens das estradas. Os crimes geralmente acontecem de noite. No nosso mapeamento, nós identificamos locais de maiores áreas de aglomeração de pessoas, ou seja, postos de serviços, onde tem ali essas pessoas presentes para fazer uso de consumo de álcool ou outras drogas ilícitas. É possível ali o aliciador levar uma criança adolescente para que ela seja explorada sexualmente. Mais de 2.800 agentes da Polícia Rodoviária Federal percorrem diferentes trechos das estradas federais. As informações são lançadas em tempo real à central da PRF em Brasília. Só este ano, 11 pessoas foram presas por exploração sexual e 15 crianças resgatadas e encaminhadas ao Conselho Tutelar. A melhor forma de você enfrentar a exploração sexual infantil é prevenir que ela ocorra, até para não gerar os traumas e todas as consequências psicológicas que isso gera para as crianças e para o seu desenvolvimento. Um laudo feito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil mostrou que o motorista que atropelou o ator Kaique Brito no Rio de Janeiro dirigia abaixo da velocidade máxima permitida. Com o resultado, a polícia concluiu as investigações e o caso deve ser arquivado. As imagens divulgadas hoje mostram a reação do motorista de aplicativo e da passageira após o atropelamento. Jesus, não foi nada. Você já vem sendo cômodo. A cena foi registrada pela câmera interna do carro de Dionis Coelho da Silva. O veículo passava pela orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, quando Kaique Brito atravessou a pista e acabou atropelado. Antes de ser atingido, o ator estava em um quiosque com o amigo Bruno De Luca. O flagrante do acidente, registrado por câmeras de segurança, ajudou os peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil na conclusão do laudo. Segundo a perícia, Dionis dirigia a cerca de 48 km por hora, abaixo do limite permitido na via, que é de 70 km por hora. O laudo indica também que, pela distância da vítima, o motorista não teria condições de frear a tempo. Ele ainda chegou a frear, ele fez uma manobra à direita, mas ele não conseguiu evitar essa colisão. E as imagens internas também comprovaram que ele vinha dirigindo com atenção, Ele vinha com as duas mãos no volante, ele vinha olhando para frente. O relatório da investigação destaca ainda que Kaique atravessou a 88 metros da faixa de pedestres mais próxima. A Polícia Civil vai agora pedir o arquivamento do inquérito ao Ministério Público. Pelas redes sociais, o motorista se disse aliviado com a conclusão. Acordei com a notícia do encerramento do inquérito que foi deferido a meu favor. Eu já tinha convicção, da minha inocência. Kaique, que sofreu politraumatismo, chegou a ficar em estado gravíssimo. Ele deixou a unidade de terapia intensiva do hospital na última sexta-feira. O ator apresenta melhoras e segue o tratamento na unidade de saúde. Criminosos que se passavam por funcionários de instituições financeiras
foram presos hoje. A investigação começou depois que uma idosa foi convencida a transferir R$185 mil para contas de laranjas. Os agentes foram às ruas antes mesmo do amanhecer. A operação aconteceu simultaneamente em 3 estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e envolveu 80 policiais. 14 pessoas foram presas, 13 em São Paulo e uma em Mato Grosso do Sul. No decorrer das investigações, a gente conseguiu descobrir que o braço que faz o contato com a vítima é daqui da capital e o captador de contas correntes também é daqui da capital. A investigação continua, essa é uma primeira fase dela. A investigação começou no ano passado, quando uma idosa de 73 anos, do interior de Goiás, percebeu que havia caído num golpe. A vítima acreditava estar falando com a central telefônica do cartão de crédito. Por isso, seguia passo a passo o que os criminosos pediam. Para supostamente testar a segurança do aplicativo, a idosa aceitou fazer mais de 15 transações bancárias e ainda deu a senha do cartão. Em poucos minutos, perdeu R$185 mil. A perversidade do golpe é que, além de ele atingir uma vítima idosa e subtrair todo o valor da conta corrente dela, eles ainda apelaram por um senso de justiça, falando que era um setor de fraude do banco que precisava investigar esse tipo de conduta e pedindo que ela contribuísse com essa suposta investigação. O dinheiro havia sido dividido em contas de laranjas. Mais de 280 delas foram identificadas e bloqueadas pela polícia. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados R$15 mil em espécie. A polícia ainda investiga outras vítimas que possam ter sido enganadas. Moradores de uma comunidade no Rio de Janeiro viveram momentos de tensão durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais. 6 pessoas morreram no confronto. A câmera de segurança registra a chegada dos criminosos. Armados, eles descem dos carros e correm em direção a uma mata que dá acesso à comunidade da Cascatinha, na zona oeste do Rio. Com medo, este motorista de van interrompeu a viagem. Os caras estão aqui, ó, depois do posto de saúde, mas não tem como chegar na Pacuí, ó. Na semana passada, no mesmo local, outro motorista foi assaltado na região. As imagens mostram um momento em que os 2 criminosos obrigam a vítima a descer do carro. Mesmo sem reagir, eles atiram para o alto e fogem com o veículo. A comunidade da Cascatinha é alvo de disputa entre criminosos. Desde o início da semana, equipes da Polícia Militar realizam operações na área. Hoje, em mais uma ação, 6 suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais do BOP, Batalhão de Operações Especiais. De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio começou após as equipes serem atacadas. Os suspeitos foram levados para o hospital, mas não resistiram. Um fuzil e 5 pistolas que estavam com o grupo também foram apreendidos. Existe uma disputa entre 4 facções criminosas, né? E a Polícia Militar segue atuante, reforçando o policiamento em todo o estado do Rio de Janeiro. A Corregedoria da Corporação também acompanha as investigações e tudo será apurado. Depois da onda de calor, a chegada de uma frente fria levou chuva e ventos fortes para a parte do sudeste. A chuva veio acompanhada de vendaval em Varginha, no sul de Minas Gerais, depois de 2 dias com temperaturas de até 35 graus. Em Conceição dos Ouros, também em Minas, em 15 minutos a tempestade levou telhados, derrubou parte do teto de uma escola e danificou 40 casas, segundo a prefeitura. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuva forte e granizo para 677 cidades mineiras. Em São Paulo também houve chuva de granizo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 47 graus e meio pela manhã. Já em Nilópolis, na Baixada Fluminense, um vendaval destruiu parte da estrutura deste comércio. Aqui em Belo Horizonte, o tempo ficou nublado, o sol apareceu algumas vezes, mas o calor continuou. Nos centros de saúde, a temperatura foi tão alta que pôs em risco funcionários e pacientes.
Os termômetros registraram temperaturas acima dos 40 graus dentro dos postos de saúde. Nós temos situações absurdas de quase 43 graus dentro das unidades. A impressão que você tem é que você está dentro de uma fritadeira elétrica. Em 65 anos de existência, pela primeira vez, o Centro Federal de Educação Tecnológica suspendeu atividades ao ar livre e as aulas do período da tarde de 5 cursos de graduação e 8 técnicos. Em Vila Velha, no Espírito Santo, professores e alunos se queixaram dos ventiladores quebrados, o que aumentou ainda mais a sensação de calor. Mais uma vez, uma cidade do norte de Minas Gerais foi a mais quente do Brasil, Itaúbi, onde a temperatura passou dos 40 graus. O calor está exagerado, né? A gente tem que cuidar do nosso ambiente, do nosso planeta, né? Para melhorar essa situação que já está agravante, né? Não conseguimos contato com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte para falar sobre as altas temperaturas no interior dos postos. Bombeiros buscam um homem que desapareceu após um temporal que atingiu São Paulo agora à tarde. Segundo testemunhas, o homem caiu em pobre na zona leste da cidade. A chuva forte derrubou mais de 100 árvores. Foram registrados pelo menos 3 pontos de alagamento. As chuvas fortes causaram o transbordamento do Guaíba e a água invadiu parte de Porto Alegre. Foi a pior enchente na capital gaúcha desde 1941. Imagens aéreas mostram a orla tomada pela água. O Guaíba avançou também sobre a zona sul da cidade e a enxurrada cobriu o calçadão. Perdemos tudo, nem roupa, conseguimos tirar 3 horas da manhã, me gritar, estava dormindo, pegou nós de surpresa. Na região central, o entorno da usina do gasômetro, cartão postal da cidade e o Cais Mauá ficaram debaixo d'água. Inundação também no centro de treinamento do Internacional. Moro 50 anos em Belém Novo, eu nunca tinha visto ainda isso aí. É muita chuva, alagou tudo. Na região das ilhas, as famílias foram retiradas de helicóptero. O corpo de um homem de 28 anos foi encontrado. Um laudo vai apontar se a morte tem relação com a enchente. Depois de vários dias em elevação por conta das chuvas, o Guaíba ultrapassou o índice de inundação em quase 20 centímetros, atingindo a marca de 3 metros e 17 centímetros. Segundo a Defesa Civil, essa já é considerada a maior enchente em Porto Alegre dos últimos 82 anos. O Augusto nasceu um ano após a grande enchente de 1941. Ele cresceu ouvindo o pai contar histórias sobre os alagamentos. A água veio até a rua da praia, o pessoal passava de barco ali. Isso aí foi em 41, meu pai tinha o quê? 40 anos na época, não, 38 anos. Nesta casa, uma régua mostra a altura em que a água chegou. Depois da cheia histórica, 14 comportas foram construídas para contenção. A Prefeitura de Porto Alegre voltou a fechar os portões na segunda-feira. Hoje, 9.000 sacos, com cerca de 190 toneladas de areia ao todo, foram distribuídos. Autoridades também alertam para o risco de deslizamentos. O Guaíba sofre influência tanto do Vento Sul quanto de 4 rios importantes que desaguam nele. Nós estamos sob forte influência dos ventos e a perspectiva é que a partir de amanhã ou sexta-feira essa situação fique mais favorável e o nível volte a baixar. As chuvas provocam estragos no Rio Grande do Sul há cerca de um mês. Hoje, o governador Eduardo Leite se reuniu com o presidente Lula em Brasília para discutir ações de prevenção e viabilizar o empréstimo de R$1 bilhão do BNDES para empresas gaúchas que foram destruídas. O presidente assinou uma medida provisória que trata especialmente sobre as operações creditícias, o crédito com subsídios do Tesouro para subsidiar juros e assim ajudar as empresas, especialmente dos municípios em situação de calamidade. Na quinta-feira, uma comitiva do governo federal desembarca no estado gaúcho para acompanhar a situação. Então vamos com a Lidiane saindo para saber como vai ficar o tempo nos próximos dias.